Olá, gente, bom dia, tudo bem? Em primeiro lugar, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter aí um painel bem prazeroso, de bastante troca. A ideia, acho que é, nesses 5 minutos iniciais, eu apresentar um pouquinho para vocês o case do Live Lab, contar um pouquinho da experiência que a gente teve participando ano passado no laboratório de dados do Social Good. E aí, abrir para perguntas, trocar, enfim, acho que é uma oportunidade de cada um que está aqui, que representa uma organização, que é empreendedor, que quer ser, entender um pouco como, né, começar a olhar para dados e como é que é essa, na verdade, aventura mesmo de trazer um olhar diferenciado para organizações que talvez ainda não estejam olhando para o setor. Então, eu represento o Live Lab, que é a organização que criou a Jornada X. A Jornada X é um game, uma metodologia social, voltada para estimular crianças e jovens a transformarem o mundo brincando. Então, a nossa missão, a nossa crença é que, sim, crianças e jovens elas podem ser agentes de transformação de uma maneira divertida, brincando e transformando seus territórios. A Jornada X ela é um jogo desenhado como uma grande gincana. Então, a ideia, o nosso convite, a nossa brincadeira é ver o mundo, ver as cidades como um grande tabuleiro. A gente tem 3 princípios nesse jogo. O princípio Free, Fast e Fun. Então, free porque a gente trabalha com o olhar de que, para mudar o mundo, a gente não necessariamente precisa colocar a mão no bolso, a gente não necessariamente precisa ativar recursos monetários. Existem muitos outros recursos que vão além da questão financeira e do dinheiro em si. Existem parcerias, existem trocas, existem outras formas da gente estar ativando e mobilizando um território. Fun, porque a gente acha que o convite aqui é para as crianças se divirtam, para a gente se divertir. Se eu for te convidar para mudar o mundo e for ser difícil, não, as pessoas não vão querer participar. Agora, se eu for te convidar para participar de uma grande gincana, todo mundo vai querer estar junto. Fast, porque acho que todo mundo tem aí uma certa clareza enfim, da situação da nossa biosfera, do nosso planeta, então a gente tem que correr para conseguir salvar o planeta. E Fantastic, que é o quarto F, que é a ideia de que a gente pode, com tudo isso, fazer coisas incríveis. Basicamente, o jogo ele é um jogo de 6 capítulos, no qual a gente tem o capítulo do mobilizador, o capítulo do guerreiro, o capítulo do aprendiz, e depois capítulos de agência. Dentro de cada capítulo, a gente tem 6 missões. Então, imagina que é um jogo de 36 missões, onde a gente convida o jovem para ir realizando essas missões e transformando o território. O jogo ele funciona atualmente na medida de um game, né, como cartas que são enviadas para os jogadores por WhatsApp. Então, ele é muito acessível, né, para todo mundo poder participar com a gente. E o jogo, eu estou contando tudo isso para vocês saberem qual enfim, o que a nossa organização faz, né? E, a partir disso, qual o grande desafio que a gente tinha e como que a gente entrou no laboratório para tentar solucionar esse desafio. Então, a gente começou o jogo em 2014. Em 2018, a gente tinha aí uma cartela de mais ou menos 200, 300 jogadores que estavam ativamente transformando seus territórios. A gente está bem forte em São Paulo, então, na periferia. A gente faz o sinal assim, né, que é o sinal do X. E esses jogadores, transformando seus próprios territórios, a gente percebeu que, na verdade, a gente estava atuando numa escala muito limitada e que uma das coisas que travava a gente era justamente a nossa falta de habilidade tecnológica, em alguma medida, e a falta do domínio de como usar e automatizar processos através de tecnologia e dados. E aí, por isso, a nossa entrada no laboratório. Em 2018, a gente recebeu o convite para participar da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A gente criou a Primavera X, onde a gente transformou a Jornada X, que é o jogo que eu contei para vocês, direcionado a uma questão de meio ambiente, então direcionado à questão especificamente das bacias hidrográficas, né? Acho que a Amazônia está mais do que nunca em pauta. Então, a ideia era que os jovens se responsabilizassem pelas suas bacias, eles jogavam na conferência e voltavam para as suas cidades, aí falando de Brasil inteiro, para replicar, né, o jogo e efetivamente jogar de novo com seus territórios. A gente teve mais de 2.000 jogadores, 160 clãs. Clãs são os grupos que eles montam, grupos que vão até 10 jogadores, então os nossos números acabam crescendo exponencialmente. Eu vou precisar de uns 3 minutinhos.
e, enfim, muitas ações realizadas no território, e aí, só para vocês entenderem melhor, ações que vão de uma transformação de uma escola, pintura, plantio de árvores, enfim, as coisas mais diferentes. Aí, algumas das fotos, a gente teve, enfim, esses 2.000 jogadores realmente espalhados no Brasil inteiro. E aí a gente chega na experiência do laboratório. Com tudo isso, o que a gente faz, né? A gente fazendo mapeamento manual de jogador, entrando no computador, buscando nome, buscando hashtag, contratando digitador. Assim, um cenário maluco, pouco recurso. Como é que a gente leva esse jogo para um outro patamar? A experiência no laboratório, ela desafiou a gente, né? E aí eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gostei do laboratório, que é uma organização que não estava voltada para dados, que não tinha esse olhar. Como é que a gente consegue colocar isso na pauta do dia, né? Não é só captar recurso, não é só articular a secretaria estadual, não. É também colocar essa agenda de dados. E aí a gente tomou a decisão de melhorar o rastreamento dos jogadores e automatizar esse processo para a gente ter o que a gente chamou de um painel de controle da nossa agência secreta. Então, se os jogadores estão brincando, a gente também quer brincar. E aí, junto com o nosso mentor, o Arthur, da Resultados Digitais, não sei se ele está aqui, acho que ainda não, a gente, dentro do laboratório, teve aí 3 meses para desenhar esse produto. O que a gente desenhou, aqui alguns prints, e aí na próxima rodada a gente vai falar mais, né, sobre isso, vou poder contar mais para vocês sobre a experiência, mas a gente teve enfim, um painel, os jogadores já preenchiam as informações, e isso já ia automático, então eu chegava lá na segunda-feira no escritório e já estava lá. 10 ligas, quantas ações tinham sido feitas mão na massa no final de semana, quantas pessoas impactadas dentro dessas ações, em que territórios elas estavam distribuídas. E tudo isso com uma gestão automática de dados, através de uma planilha de Excel, onde a gente inseria as informações, onde, na verdade, o jogador inseria as informações, e isso, através do Google Data Studio, já montava para a gente isso automático. E aí começamos a coletar infinitos dados. Quantos homens, quantas mulheres em cada liga, questão racial, questão de diversidade, enfim, com os mais diferentes indicadores. Como que essas missões estão sendo feitas, quais ODS estão sendo impactadas, quantas ligas estão sendo criadas no dia a dia. Então, em 3 meses, a gente conseguiu o nosso painel de controle da agência secreta, e agora estamos indo para uma nova fase de expansão do game, com muito mais segurança de que a gente vai conseguir automatizar processo e que a gente vai conseguir expandir. Então, é isso, compartilhei um pouquinho com vocês e a gente vai trocando. Obrigada, Bru. Muito obrigado. Tiago, vamos conversar um pouquinho, então. Tu fala um pouquinho do que vocês fazem e por que tu está aqui hoje. Bom, pessoal, a Unicef costuma afirmar que a educação é a principal ferramenta capaz de erradicar a pobreza de todo mundo. Só que quando a pobreza e as vulnerabilidades sociais das famílias são também as questões que mais dificultam as crianças de acessarem, permanecerem e aprenderem na escola, o que a gente resolve primeiro? A gente costuma afirmar que as crianças são o futuro de uma nação, que elas podem transformar tudo, e que a educação seria o seu superpoder para fazer essa transformação social que a gente acredita. Mas no Brasil ainda temos 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Isso significa que nós temos 2,8 milhões de futuros desperdiçados. É inaceitável esse número, Em pleno século XXI, nós estamos muito atrasados enquanto sociedade, especialmente quando mais da metade dessa população, dessas crianças e adolescentes, são meninos e meninas das camadas mais vulneráveis da população. Esse problema não é só no Brasil. Segundo a Unesco, 1 em cada 5 no mundo está fora da escola. E, infelizmente, há disparidade entre os jovens das nações ricas e pobres. Ou seja, reforçando mais uma vez um caráter de desigualdade muito latente também a nível mundial. O nosso principal problema é no ensino médio, aqui no Brasil. 4 em cada 10 não concluíram o ensino médio. Mas, mais uma vez, um dado que me chama mais atenção nesse universo todo é que, em 2017, 59% foi a taxa de conclusão no ensino médio. Mas quando tratam de jovens negros, cuja mãe é analfabeta, vivendo em situação de extrema pobreza em áreas rurais do Nordeste, esse 59 cai para 8. Então, eu quero fazer uma afirmação muito séria aqui hoje, nesse festival, de que a exclusão escolar no país
tem rosto e endereço. Sempre afeta os mais vulneráveis nos territórios de maior risco social. Isso é muito grave e a gente precisa se preocupar com isso. E foi essa a pergunta, foi essa a indagação, foi que começou nossa jornada no laboratório de dados, onde a gente começou a responder, tentou responder quanto e quais vulnerabilidades sociais das famílias impactavam na evasão escolar. E a gente foi atrás de dados do INEP, dados do Ministério da Cidadania, antigo Desenvolvimento Social, e a nossa primeira aposta foi cruzar os dados dessas duas políticas públicas, educação e assistência social, e aí, para nossa não surpresa, esse aqui é um dado de uma cidade do Pará, que representa muito um padrão de diversas outras cidades no Pará, onde situações como abuso sexual e trabalho infantil aumentam as taxas de evasão escolar nessas cidades. É um caso específico, mas eu vou abrir depois mais a nível nacional. Então, é mais uma vez inaceitável isso. Quer dizer, a violência, a violação de direitos e a violência contra essas crianças e adolescentes estão afetando como elas vão para a escola, como elas permanecem na escola. Então, como que a gente pode, de fato, resolver esse problema para todas as crianças e adolescentes do Brasil e do mundo? Evasão Zero, a nossa plataforma de combate à evasão escolar em todas as escolas do país. Essa é a nossa aposta, nossa plataforma que conta com 3 pilares que eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro é fazer o uso de dados abertos para indicar as taxas de evasão de cada uma das escolas do Brasil, em conjunto com o indicador de impacto que a gente criou, o IEV, que vai indicar quais e quanto as vulnerabilidades sociais afetam as taxas de evasão. É um mapa, a gente entende que facilitar também o uso dos dados pelos cidadãos os empodera também para fazer o trabalho de controle social e fortalecer a democracia. E, em segundo lugar, a gente colocou um pilar de educação, onde a gente entende que há muita confusão sobre esse tema, então a gente quer se posicionar como um ambiente também de aprendizagem, engajamento das pessoas em torno do ECA e diversas questões relacionadas à política. E, em último lugar, e não menos importante, colocar a tecnologia a serviço desse problema. A gente vai otimizar os fluxos e toda a comunicação entre escola e conselho tutelar, melhorando a comunicação entre eles, que é um trabalho intersetorial, e garantir que seja facilitado o trabalho de acompanhar os alunos infrequentes, mais vulneráveis e com maior risco de evadir. A gente sabe que o problema da evasão, o problema da educação pública transcende a escola. Então, a gente tem dados e política pública para proteger essas crianças fora da escola. Isso aqui é um pouco do que eu estou trazendo hoje para o painel. Queria dizer que o link está errado, pessoal, ocorreu um problema de tecnologia. E quem quiser anotar, é exatamente, perdão, não é Portabilis, é bit.ly, o pessoal está acostumado, evasão SGB. O E maiúsculo, SGB tudo maiúsculo. Mas a partir de amanhã, hoje à noite, estará funcionando isso aqui também. Podem fotografar? Esse é um avanço nosso no laboratório, onde a gente tem agora todos os dados do INEP de todas as escolas e municípios do Brasil com as taxas de evasão, com mapa de calor, e também indicando quais vulnerabilidades mais afetam essas taxas. Não há nada assim no país fazendo essa análise. E a gente está lançando aqui em primeira mão hoje no festival. Obrigado. Thiago. Para fechar, Bruno, já queimei ali mais um segundinho, é rápido. 3 visões nossas para o futuro. Assim, a gente está conversando, a gente tem um projeto muito legal no governo do estado de São Paulo, que usa modelos preditivos para usar os dados e indicar a probabilidade de alunos evadirem. A gente acha muito importante isso, a gente está avaliando também avançar nessa direção. Em segundo, tem uma GovTech, a Mova, em São Paulo, que faz um trabalho muito legal com o engajamento dos alunos do ensino médio, porque também há uma motivação de desinteresse dos alunos de uma escola que não atende mais essa necessidade desses estudantes. Então, a Mova fez um projeto muito legal na Costa do Marfim de mudar hábitos desses estudantes e conseguiu reduzir em até 50% as taxas de repetência e evasão escolar. É muito legal esse projeto, utilizando inteligência artificial e SMS, e a gente quer ver como acopla isso na Evasão Zero. E, por último, a gente está pensando como o Evasão Zero pode ser expandido para outras políticas públicas. O caso, por exemplo, de gravidez precoce na adolescência é um problema lá da saúde, que a gente quer olhar para esse dado e como ajuda na evasão. E a gente está conversando com o Instituto Igarapé, que olha para a política pública de segurança pública baseada em evidências, e a gente acha que há muita correlação entre a violência e a evasão escolar. Se a gente levar a evasão escolar para zero, a gente reduz as taxas de violência, há evidências comprovando isso. Então, é isso. Muito obrigado. Desculpa por queimar o tempo. Já foi. Acho que sim. Estão me ouvindo? Sim, ótimo, perfeito. Obrigado. Gabi, conta um pouquinho para a gente o porquê que vocês estão aqui, como foi a experiência no laboratório e o que vocês fazem. Obrigada. Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia.
Eu sou Gabriela Besser, sou fundadora do Portal Superação. Primeiro, queria agradecer o Social Good Brasil por essa oportunidade, o Instituto Sabin também, que foi responsável por a gente poder ter participado desse lab e por estar aqui hoje, né? E a nossa mentora Dinara e a Luana, que é a nossa pessoa de dados, que fez os cálculos lindos que vocês vão ver por aqui. Então, gente, o Portal Superação, a gente lida hoje com pacientes oncológicos e, futuramente, outras patologias. A gente tem um cenário no Brasil de 1 paciente por minuto sendo diagnosticado com câncer, em média. São 630 mil novos casos por ano, em número crescente, né? É um cenário muito grave, onde, infelizmente, a infraestrutura da saúde pública não vai suportar o aumento da demanda. Então, a gente tem dados de que, em 5 anos, a demanda de pacientes oncológicos deve duplicar na rede privada. Isso é um problema 4 vezes maior no SUS e que tem sido cada vez pior. Então, hoje, você conversa com gestores de hospital e eles te dizem que tem existido um problema de esvaziamento no hospital e não de maior lotação, porque as pessoas estão ficando desempregadas, estão indo todas para o SUS. Então, imagina o caos que a gente tem aí pela frente na saúde pública. Então, é muito importante que a gente tenha, né, um sistema de saúde público que comece a se voltar mais para dados, que comece a se voltar para a saúde preventiva. E aqui no portal a gente lida com a prevenção de complicações durante o tratamento. A gente sabe que a superação do câncer ela vai muito além da cura do corpo, né? E é por isso que o principal projeto do Portal Superação é a rede de apoio. Foi assim que a gente começou e a gente está para lançar agora a nossa plataforma de navegação do paciente oncológico para ajudar hospitais e operadoras a darem um melhor desfecho clínico para o seu paciente, uma melhor qualidade de vida e também a reduzirem custos e aumentarem a eficiência do sistema. Como que funciona a nossa rede? A gente tem o superador, que é quem precisa superar a dor, o paciente ou familiar que acabou de receber o diagnóstico e está sem chão. Ele recebe o apoio de um anjo, que é quem passou exatamente pelo mesmo, e pode dizer, calma, eu passei por isso e você também vai conseguir. Essa dupla recebe a supervisão de um profissional da saúde e a orientação de uma metodologia, de forma que a gente sempre tenha relações seguras e positivas dentro da rede. A rede tem capacidade para crescer exponencialmente, uma vez que cada anjo pode ajudar 3 pessoas, e a maioria, no final, quer retribuir o apoio recebido. É super lindo, a gente tem várias redes de amor de um, que ajuda o outro, e assim por diante. Eu acabei cortando um pouquinho nos slides por causa do tempo, né? Mas a gente chegou com o Instituto Filantrópico em 18 estados do Brasil, em brasileiros em 8 países, impactando mais de 100 vidas por ano, aumentando a saúde emocional do paciente e a adesão ao tratamento. Então, a gente tem vários depoimentos de pessoas que relatam não terem desistido do tratamento ou da própria vida, por conta do apoio que estavam recebendo, e muito mais inscrições do que a gente consegue dar conta com o atendimento, com o projeto voluntário. Né? E no final do apoio, a gente sempre recebe depoimentos incríveis, né? Como o depoimento da Lia, está encurtadinho aqui, e a gente sabia do nosso impacto, mas a gente não tinha como medir, né? Como é que eu meço isso em números? E aí foi para isso que a gente veio no Data for Good. A gente organizou, limpou a nossa base de dados. Já de cara a gente teve melhorias nos processos, nos relatórios, né? A gente elencou os impactos da nossa teoria da mudança. Então, a produção de uma cultura de paz, de relações de amor e solidariedade entre as pessoas em escala, né? Aumento da adesão ao tratamento, de tratamentos mais humanizados, qualidade de vida e sobrevida dos pacientes, redução do tempo necessário para receber o atendimento adequado e dos custos em saúde. E como é que a gente, no lab, a gente escolheu como é que a gente vai começar a validar isso tudo? Então, a gente escolheu 2 resultados principais, o aumento dos níveis de esperança, otimismo e esforço dos pacientes e a diminuição dos índices de depressão e solidão. A gente mediu isso através de questionários cientificamente validados, da escala de esperança de Herf e do PHQ-2, somado a algumas perguntas extras, como a importância que o paciente está dando para o seu anjo e o nível de dificuldades que ele está passando. O cruzamento desses dados permite a gente avaliar se a melhoria ou não desse paciente está relacionada com a ajuda do anjo e com as dificuldades que ele tem passado. Né? A gente fez isso em 4 momentos, então, antes do recebimento do anjo, 1 mês após, em acompanhamento semestral, e no final do apoio. Tá?
Para a gente validar isso tudo, a gente construiu um dash bastante completo de dados, e eu trago, para melhor entendimento, o exemplo, então, da curva de solidão do paciente. Então, aqui a gente tem, antes do apoio, a gente vê as barrinhas vermelhas, são os índices negativos, só mais um pouquinho, dos pacientes que estão se sentindo sozinhos, e as roxinhas dos pacientes que não estão se sentindo tão sozinhos assim. E a gente vê que soma 66%, né, de pacientes se sentindo sozinhos. Um mês após o recebimento do anjo, olha como é que a gente consegue mudar esse cenário, né? A gente vê que 88% dos pacientes agora possuem índices positivos para a solidão. A gente vê como que as linhas positivas sobem, as linhas negativas decrescem, né? Então, no acompanhamento semestral e no final, olha que bacana, os índices negativos estão zerados. Então, isso encheu o nosso coração de alegria. E a gente traz, então, como a nossa medição de resultados gerais, uma redução de 83% no sentimento de solidão dos pacientes em um mês do apoio, aumento de 33% no sentimento de força, 16% no de otimismo, um aumento de 40% de pacientes que passaram a ter os índices mais elevados na escala de esperança e uma redução de 20% na propensão a desenvolverem depressão já no primeiro mês de apoio. E, na finalização do nosso apoio, os pacientes têm 100% dos índices todos positivos e apenas 10% dos pacientes têm propensão a desenvolverem depressão. E agora a gente está para lançar, né, a nossa plataforma para hospitais e operadoras, onde a gente consegue ajudar o hospital a desenvolver um acompanhamento individualizado, porém em escala dos seus pacientes, né? Ajudando num melhor prognóstico, no melhor entendimento do tratamento, numa melhor qualidade de vida, ajudando uma produtividade maior do hospital e redução de custos. E aqui eu trago alguns dados fictícios, tá? Uma parte do dashboard que a gente está desenvolvendo para essa mensuração dos hospitais, com dados que hoje fazem falta no setor de saúde. Então, a gente espera encontrar como resultados do nosso piloto uma redução de idas desnecessárias no pronto-socorro, uma diminuição de reinternações, internações em UTI, ou seja, diminuições de complicações no tratamento do paciente, um aumento da produtividade do hospital, um aumento do giro de pacientes dentro do hospital, que ele possa atender mais pacientes com a mesma equipe, com a mesma estrutura, né, que é o que a gente precisa com esse excesso de demanda que vem, e uma redução nos custos globais do tratamento. Então, assim, os impactos que a gente espera dos dados no Instituto Portal Superação é que a gente tenha a comprovação científica do projeto, o reconhecimento, patrocínios para o Instituto, venda da plataforma para hospitais, que a gente consiga se tornar capital misto e trazer sustentabilidade para o projeto, e, então, ampliar para novas patologias. E é por isso que a gente diz que o amor é a força mais poderosa que existe e que vai revolucionar a saúde no Brasil com dados. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Muito obrigado. Gente, a Camila, o Thiago e a Gabi participaram da mesma turma, que foi uma turma que a gente fez para empreendedores sociais. E a gente tem a Lu, da Engie, que traz também uma outra realidade de uma outra turma que participou de um laboratório de dados com a gente, que é uma realidade de uma empresa muito maior, muito mais madura, consolidada também. E estou super feliz também que tu está aqui com a gente, Lu, para trazer essa perspectiva, esse olhar. Então, conta para a gente um pouquinho como que foi essa experiência. Nós também. Eu já vi que vai ter uma pressão aqui do tempo. Então, eu coordeno essas iniciativas na Engie de investimento social privado. Então, os dados que a gente traz aqui é tudo que é voluntário, tudo que a empresa faz de uma forma voluntária, não compulsória. Nós participamos do primeiro laboratório de dados, e recebemos como um desafio da nossa diretoria a medição, né? O investidor, o cliente, a comunidade quer saber se o que a gente está fazendo realmente gera impacto. O nosso cenário é mais ou menos isso aqui, né? A gente está falando de mais de 30 mil projetos cadastrados e avaliados já, numa plataforma que nós temos internamente, um sistema. Já foram mais de 5 mil projetos aprovados, investimento alto nos últimos 15 anos, né? Só em 2018, 509 projetos, são 18 estados, a gente está falando de 100 comunidades.
Eu estou falando da parte da geração de energia. Então, uma hidrelétrica impacta mais de 10 municípios. Então, cada município desse tem muitas comunidades. Fora as eólicas no Nordeste, que hoje é o nosso grande crescimento e chega em lugares muito carentes. O nosso grande ponto era como eu mensuro os resultados, né, os benefícios gerados, e como eu calculo o impacto social. Por anos, a gente mensurou muito o resultado. Então, tantas crianças, tantos municípios, tanto de verba investida, mas será que realmente está fazendo diferença? Será que tudo que a gente está fazendo realmente diminui a criminalidade, as pessoas estão mais felizes? E, então, a nossa missão era valorar isso, valorar a efetividade do que a gente impacta, do que a gente faz. Gerar valor para toda a cadeia, né, para todas as partes interessadas, fortalecer a marca e desenvolver. O fortalecer a marca aqui é interessante dizer que é pela relação que nós temos com a comunidade. Nós precisamos ter essa relação. Desenvolver uma metodologia, sistematizar. Né? Hoje a gente recebe mais de 3.000 pedidos de patrocínio do Brasil inteiro. No sistema, nós já temos uma análise com scorecard, quantitativa e qualitativa. Então, como que eu sistematizo isso? Como que eu faço, além do check-in ético que eu faço, como que eu faço isso ser efetivo? E como que eu replico? Né? Então, uma coisa está ligada com a outra. O projeto piloto que a gente escolheu no laboratório foi o Centro de Cultura e Sustentabilidade, que são obras realmente construídas em cidades com menos de 20.000 habitantes, então, muito pequenos, que transformam a sociedade. E hoje já tem 6 em funcionamento. A grande verba é o MOCIP, que coordena, que faz a gestão, então é a comunidade. E a grande verba utilizada aqui é a Lei de Incentivo à Cultura, a extinta Lei Rouanet. Eu gosto de mencionar isso porque nós somos uma empresa que acredita no uso de incentivo fiscal para a responsabilidade social. Nós entendemos que isso é genuíno. A gente está dando para a comunidade aquilo que já é dela. Então, assim, o governo não fez, a empresa tem que ser responsável, ela ganha dinheiro ali, ela, em vez de mandar o imposto lá para Brasília, ela investe em algo que é para ser da comunidade mesmo. Então, a gente contou com empresa de pesquisa, de opinião, o registro histórico do SALI, que eu acabei de falar do Ministério. Aqui vai um elogio, isso daqui é aberto, é transparente. Se você quiser ter acesso à nota fiscal do projeto que você apoiou, você vai achar. Então, a gente fez um registro histórico lá do Centro de Cultura e a mentoria e o laboratório de dados. Partimos da teoria de mudança que vem do laboratório para entender o que nos motivava a fazer esse projeto. Entendemos que a gente sai, e aqui eu acho que vale a pena ler para partilhar com vocês o quanto que eu acho que é importante uma empresa assumir o impacto. Né? É impossível chegar aqui e falar, não, uma empresa de geração de energia não impacta. Né? Se qualquer coisa impacta, imagina a geração. Então, é assumir o papel como integrante das comunidades, ou seja, a gente é parte da comunidade, e contribuir para a melhoria de qualidade de vida. A gente quer contribuir da população desses territórios, mas posicionando a empresa na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A partir daí, a gente traçou um número gigante de indicadores, foram acho que uns 70 indicadores. Trabalhamos com Power BI, não vai dar tempo nem de começar aqui a mostrar o resultado do Power BI. Medimos a felicidade, a gente chegou numa conclusão muito legal, numa reunião de mentoria com a SGB, né, com a Carol, com a Dierê. Poxa, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas sejam mais felizes. São jovens, então a gente quer... São mais de 1 milhão de jovens que passam nesse centro de cultura, em oficinas gratuitas, né? E, a partir daí, traçando objetivos, resultados. O Bruno não vai me deixar entrar nesses detalhes aqui. E chegando nisso aqui, ó, a gente entendeu que o índice de efetividade do projeto, esse projeto, o índice foi de 8,3. Nós ficamos muito felizes, assim, rolou uma ansiedade de será que o que os jovens vão falar? Também medimos sentimentos. Fizemos um mapa de sentimentos, os jovens falaram
que a confiança aumentou, que a tristeza sumiu. Então, quando eu vi aqui, eu falei, nossa, eu devia ter trazido esse slide, que isso é muito impressionante mesmo. E aí a gente entendeu que a efetividade, ela é o pilar da sustentabilidade para a empresa, né? É econômico, é o ambiental e é o social. E no social, a gente trouxe o índice de felicidade, que são esses 9 eixos. E em cada eixo desses se subdividiram em vários outros, ponderando os ODSs. Então, pegamos os ODS que mais contribuíam e traçamos meta. Em que fase que a gente está hoje? Aqui, só, né, enquanto eu finalizo esse último slide, nós fizemos esse projeto piloto, apresentamos para a diretoria, né, com vários dashboards do programa todo. Chegamos também no SROI, né, que é o Social Return on Investment, ou seja, que é um dado bem expressivo para a empresa, também 8,6, então acabou comprovando. E agora a gente tem que sistematizar. Então, até como produto da parceria que a gente tem com o Social Good, a gente vai ficar aí mais uns 6 meses numa outra mentoria, vamos trazer 10 instituições para dentro da ENGIE, para testar a sistematização, contando com parceiros, por exemplo, como o Nelway, que a gente já tem internamente. Então, a gente quer fazer um trabalho de internalizar isso para o dia a dia. A gente quer medir para tudo, né? Lu, na verdade, acho que a principal curiosidade aqui também, se a gente está falando de fluência de dados, tu trouxe uma série de elementos que a gente usou dentro do laboratório também, e até trazendo um pouquinho a visão do laboratório em relação a isso, de que a gente percebe que muitas organizações, sejam elas maiores ou menores, mais complexas ou menos complexas, elas costumam ter um olhar para dados em que elas enxergam um monte de dados, mas nem sempre elas fazem as perguntas certas para aquilo, para tomada de decisão, né? Se a gente está falando de dados para tomada de decisão, como que eu olho para essa complexidade? O que a gente está fazendo no laboratório, e um pouquinho do que a Lu trouxe aqui também, e todos eles experimentaram isso, é entender que objetivos e resultados de impacto eu quero buscar, para daí procurar os dados relacionados àquilo. Não ir dos dados para entender o meu impacto, mas olhar para o meu impacto e entender que dados eu preciso. Só isso é uma mudança de modelo mental que organizações enfrentam. E, claro, quanto maior a organização, mais complexa fica a absorção disso como uma cultura dessa organização. Então, o que eu queria te pedir para trazer em um minutinho, Lu, para a gente, assim, é a percepção de vocês como uma grande empresa, né, e como vocês estão trazendo essa cultura de dados, essa absorção de dados também para a parte social dentro da ENGIE. O interessante é que, assim, quando a gente fala de responsabilidade social, é estratégia, né? Meio ambiente, mudanças climáticas. Então, não tem como falar, é filantropia, é um projetinho social, porque isso vale também para a empresa e para os seus clientes. Hoje a gente vende produtos verdes para L'Oréal, Claro, dois Itaú, que querem comprovação do como que a gente está aplicando o ODS na eólica que ela está comprando a energia lá no Nordeste. Então, assim, isso vale a sustentabilidade da empresa, e isso vale entender que não tem como eu fazer algo e crescer numa região sem que aquela comunidade esteja bem também. Se aquela comunidade não estiver bem, a gente não vai estar bem. Isso não é... Eu não estou fazendo aqui um discurso emocional. É relacionamento. A gente precisa ter uma boa relação com os nossos vizinhos, né? Esse negócio ainda que eu estou trazendo aqui é negócio de longuíssimo prazo, né? Uma usina, ela fica quanto tempo? E ela trabalha com coisas que são essenciais, como o consumo de energia, que é algo que todo mundo fala, não, mas a gente tem que ter menos energia a carvão, mais eólica, mas isso também vai de uma mudança pessoal de melhorar a forma que a gente consome. Porque se eu trouxer aqui um gráfico, se a gente continuar consumindo da mesma forma, eu mudei a resposta aqui, né, Bruno? Mas, assim, a conta não vai fechar. Então, o que eu estou querendo dizer é que tudo está junto, está misturado. Para uma grande empresa fazer um trabalho desse, é burocrático, é mais difícil.
Né? Por que, em vez de eu estar perdendo tempo aqui fazendo balanço financeiro, eu estou levantando dado de projeto social? Né? Como que eu convenço? Mas eu estou dando esse outro lado. A gente convence pelo fato de que não tem como, a gente tem que ser honesto. Então, não adianta falar, não, eu estou investindo milhões naquela comunidade, mas o que eu estou fazendo de fato? É um projeto bonito ou um projeto que reverte, né, em relação? Então, essa questão do impacto também como estratégia e como pilar dentro das decisões de algo da que não empresa. vai voltar, que vai só se acirrar. Então, Legal. por exemplo, os ODS, essa semana mesmo, a gente teve uma reunião com a área de planejamento estratégico da empresa, porque os ODS vão entrar nas metas estratégicas a partir de cima. Né? Então, não vale mais falar, eu faço o projeto do Centro de Cultura, eu contribuo para o ODS. Mas não é só isso. Né? Não estou falando que é só, mas... Então, assim, é algo que é estratégico e, ao mesmo tempo, que bom, isso gera benefício para a ponta, né? Para quem precisa. Maravilha, obrigado. Tiago, vou fazer essa pergunta para ti. Lu, pode passar o microfone para cá, obrigado. A gente falou um pouquinho de como as empresas estão olhando estrategicamente para essa questão do impacto e como devem olhar a partir do momento que isso é fundamental na estratégia, mas também é vinculado com uma estratégia de dados, né? E a gente sabe que nada muda se não muda o comportamento, se não muda uma cultura dentro dessas organizações. E aí eu acho que é interessante também, porque a gente conversou bastante sobre isso no laboratório com o pessoal da Portabilis, a respeito dessa cultura mesmo, né? De como a gente transfere isso para uma realidade do dia a dia, de como a gente olha para dados quando a gente está em um momento normal, nas nossas reuniões, nos nossos olhares para processos, nos nossos planejamentos. E eu queria te pedir também, em um minutinho, para a gente falar um pouquinho sobre isso, e vocês contar para a gente como vocês da Portabilis estão olhando para esses dados e trazem isso para a cultura, para comportamento dentro da organização de vocês. Ti. Legal, Bruno. Bom, a gente na Portabilis costuma trabalhar com duas ferramentas muito importantes, que são OKRs, que definem os objetivos organizacionais, ou seja, para onde a gente está indo. E depois do laboratório, a gente começou a fortalecer muito mais o uso de outra ferramenta, que são KPIs. Né? Então, para nós, a junção dessas duas coisas são muito importantes para o sucesso da organização. Ontem a gente estava indo para o hotel e foi engraçado porque começou a acabar o combustível, entrou na reserva e a gente começa a entrar no desespero, né? Então, eu costumo comparar essa questão de OKRs e KPIs como se fosse um cockpit de um carro, né? Então, quer dizer, o GPS que está no seu celular está dizendo para onde a gente está indo, né? E os KPIs, que são os indicadores ali de velocidade do teu carro, do combustível, dizem para você se você está indo na direção certa, se está tudo bem com o teu carro. Então, muito da Portabilis tem a ver com esse olhar, né, de rota, para onde estamos indo e avaliar se estamos progredindo. E aí, é legal, Bruno, você falar isso, porque há muitos anos a gente tem nossos produtos rodando nos nossos clientes e a gente acho que a gente aprendeu muito sobre senso de propósito e utilidade, ou seja, por que eu estou coletando esse dado? Como eu vou dar vida a ele para que, de fato, seja útil para a organização? E tem uma frase que eu gosto muito, que é, se medir adiantasse, comprar a balança emagreceria, né? Porque acontece muito isso. Então, a gente começou a olhar para esses dados relacionados à taxa de utilização do produto. Tinha o Google Analytics rodando já há muitos anos no produto. E para nós, sucesso do nosso cliente, impacto na vida dele numa escola pública, é saber se ele realmente está engajado utilizando todo dia o nosso produto. Então, o que a gente fez foi, com essa questão de KPIs, analisar esses dados que estavam no Google Analytics, cruzar esses dados com as satisfações dos nossos usuários, para poder montar um indicador de saúde desse cliente. Ou seja, agora eu consigo, além do objetivo dos OKRs, eu tenho KPIs, né, que é uma junção de vários indicadores que mostram quão saudável ou não está cada cliente. Então, foi muito legal que o William, que trabalha na nossa equipe de sucesso do cliente, ele foi visitar um cliente, aí nesse dia, foi um cliente na política de assistência social, que a gente trabalha também, e aí ele notou que o pessoal estava um pouco envergonhado da nossa visita, porque era uma formação nova, e, na verdade, eles não queriam falar para a gente que eles não estavam utilizando algumas partes do produto, e aí o William já sabia disso, porque ele se antecipou, né? Ele analisou no escritório isso, eles não se preocupem, a gente está aqui justamente para treinar vocês a utilizar essa parte do produto. Então, eu vejo de forma muito simples o dado tendo vida dentro da organização e sendo útil para o negócio. Eu acho, para mim, marcou muito isso, Bruno, senso de propósito e utilidade para o dado, que ele entre na estratégia. No nosso caso,
é a junção de OKRs, que define a nossa rota, e esses KPIs mais relevantes para cada área da empresa ou até os organizacionais. Então, essa é a mensagem que fica assim de evoluir a maturidade analítica da porta para dentro, porque a nossa missão agora é levar isso para os nossos clientes, né, que tem uma baixa capacidade analítica ainda, tem muita escola pública no Brasil ainda superando burocracia, papelada, e não olhando ainda para questões de aprendizagem e outros dados interessantes da educação. Então, a gente quer levar essa cultura também para as redes públicas de ensino de todo o país. Acho que era isso. Legal, obrigado. Tem um ponto também que o Thiago me fez lembrar que é super interessante, que é a questão das perguntas, né? Eu comentei um pouquinho antes, mas a gente percebe também essa evolução relacionada às perguntas e o senso de propósito, né? Não, por que eu estou coletando isso? Ou o que eu preciso coletar para responder essa e essa pergunta, que podem ser perguntas mais complexas ou menos. E eu lembro também que a gente passou por algumas situações dessa, né, Cami, dentro do laboratório, a gente falando sobre a complexidade dessas perguntas. Eu lembro que tiveram alguns momentos, por exemplo, que a gente comentou que realmente a gente poderia olhar para os dados, por exemplo, de um evento que eu realizei como esse, e depois olhar para esses dados e falar, não, olha, eu tive tantos homens e tantas mulheres, pessoas de tal idade, ou se fazer perguntas até menos complexas, né, como, por exemplo, quantas pessoas vieram, quantas pessoas participaram das atividades paralelas, etc. Só que o que acontece quando essas perguntas começam a ficar um pouco mais complexas e mais maduras em termos de cultura analítica, né? Então, se perguntar, por exemplo, nossa, quantas mulheres de tal idade vieram, estiveram nesse palco aqui, mas não estiveram no palco principal, nas atividades que tinham relação com gênero? Isso já é uma pergunta muito mais interessante, foi um processo que o próprio SGB passou, né? Então, quando a gente começou esse trabalho com dados, vinham perguntas que desafiavam muito o time de dados. Viu? Já começamos a comemorar o painel. É isso aí, foi para lá. Ó. Mas, enfim, Cami, eu queria passar um pouquinho essa bola para ti e te pedir para trazer um exemplo assim, de uma pergunta que evoluiu em termos de maturidade e cultura analítica dentro da organização de vocês nesses últimos tempos. Legal, Bruno, obrigada. Tá no microfone. Não, acho que é legal ter essa memória, né? Faz mais ou menos um ano que a gente esteve aqui no laboratório. E eu acho que uma coisa muito interessante desse rastreamento de perguntas é que no laboratório a gente também aprendeu como você já tem, muitas vezes a sua organização já tem esses dados, né? Já está lá. Só que por você não estar fazendo isso com uma estrutura analítica de dados, com um Excel muito bem organizado, ou por você talvez dentro da sua organização não ter aí um Excel avançado para fazer os dados comparativos, você já tem isso, só que você não vai eliminando as células, você não vai fazendo filtros, e aí tem um monte de informação que está lá e que você não está vendo. Você sabe que das pessoas que vieram no festival e que eram mulheres, a maioria relatou que está recebendo um salário mais baixo. Enfim, a gente até começou a discutir descobertas que estão ali, né? Você já tem acesso a essa informação, só que na hora de fazer o filtro, se você não está disposto a olhar para isso, você não acessa. Então, quando a gente começou a olhar para os exemplos do Social Good, a gente tentou trazer isso para dentro da organização e a gente começou a ver o quanto, por exemplo, dentro do que a gente tem hoje do jogo, a gente consegue pegar e rastrear dados. E aí, a partir disso, acho que na linha também do que o Thiago falou, a gente começou a construir KPI, que é a grande diferença de uma organização social também ter um painel de controle com um olhar de KPI. Então, olha, esse time aqui está indo muito bem, eles estão com KPI super alto, eles estão conseguindo incluir mulheres, a liga está super diversa, a ação que eles estão fazendo no território é uma ação qualificada, é um território altamente desertificado, enfim, já transformaram tantas escolas. Então, qualificar a pergunta qualifica a tomada de decisão. Obrigadão, Cami. Valeu. E queria também trazer uma questão que eu estava dando uma olhada nas perguntas, a gente teve uma enxurrada de perguntas, tá, pessoal? Então, a gente não vai conseguir esgotar essas perguntas aqui. Eu convido também os palestrantes depois a darem uma olhada nessas perguntas, porque muitas são direcionadas. E, é claro, vocês procurarem essas pessoas depois no hall de entrada ali também, para tirarem essas dúvidas. Mas algumas que vieram em relação a cenários futuros, assim. E eu acho que é super interessante, porque o tema de dados ele está muito presente na questão da saúde. E a Gabi está aqui representando também uma dimensão da saúde.
E, Gabi, eu queria te perguntar um pouquinho, assim, qual que é a visão de vocês que estão imersas nesse mundo e que estão começando essa jornada de dados, do que é o futuro da saúde com dados? Aí, é claro, eu vou te pedir um panorama curto, porque a gente está aí com quase 5 minutinhos de painel para a gente fazer outra pergunta também. Mas queria te perguntar o que tu vê disso, do futuro da saúde e orientado por dados. Os dados eles começaram a ser inseridos na saúde recentemente, né? Os hospitais e consultórios começaram muito recentemente essa transformação digital. Então, eles ainda são imaturos. E é importantíssimo a gente ter um sistema de saúde voltado para a prevenção, né, e não voltado para tratar a doença. E quando você já tem a doença, é importantíssimo que você consiga interagir com o seu paciente, aumentando a humanização, aumentando a rastreabilidade de riscos que ele pode vir a desenvolver, né, para reduzir o número de complicações, melhorar a qualidade de vida e reduzir os custos do tratamento, né? Então, estudos lá de fora estão mostrando, por exemplo, uma redução de 63% nos custos por paciente tratado com a aplicação da navegação do paciente, né? Tem outros estudos demonstrando impactos também com o apoio social e emocional, até mesmo nas taxas de mortalidade de recidiva. E tem um estudo que mostra a redução de 23,5% nos custos com uma intervenção pontual de cognitivo-comportamental, de 1 semana ou 15 dias, né? Então, assim, o quanto que a gente conseguir, através da tecnologia, aumentar a interação com o paciente, né? Aumentar, olha, médico, eu vi que o seu paciente está com a mão e o pé dormente, então vamos trocar o quimioterápico para que ele não venha desenvolver uma neuropatia, né? Então, é muito importante a gente aproximar do paciente e, assim, conseguir melhores tratamentos, né? Tanto no âmbito da prevenção quanto no âmbito do tratamento. Legal, obrigado. E eu vou aproveitar também para fazer uma outra pergunta que veio do público, tá, que o pessoal trouxe e achei bem interessante dentro desse contexto. Pedi para vocês responderem também, na verdade, essa primeira pergunta é para vocês dois, depois eu vou fazer uma pergunta para a Lu e para a Cami. Em relação à conversa de vocês com o setor público, né? Vocês trabalham com questões relacionadas à saúde, educação e políticas públicas. Se vocês puderem dar uma perspectiva breve sobre essa conversa, usando dados, e a conversa de vocês com o setor público, justamente para a formação de políticas públicas, o que vocês veem e quais são as portas que estão abertas aí para vocês ou não. Governo, né? A gente tem um nível de confiança bastante afetado, a gente não acredita mais, ou acredita muito pouco na força que tem o governo, e a gente tem uma visão muito bem clara assim, sobre o que deve acontecer. Eu acho que eu vou unir isso com a pergunta sobre o futuro. Essa sala aqui ela tem paredes, e na nossa visão de governo, o governo deveria ser aberto, mais transparente. Então, essa sala deveria ser toda espelhada, para que as pessoas lá fora pudessem ver tudo que está acontecendo aqui dentro. Então, acho que um governo que a gente confia, um governo que está lá para servir a sociedade, ele precisa ser um governo aberto. Isso significa que a gente sabe que o orçamento público já é aberto, as contas já são abertas. E agora há um movimento, né, global já de abertura dos dados, né, o chamado Open Data ou dados abertos. Mas a gente entende que tem um outro pilar necessário para essa confiança ser aumentada, para a transparência ser de fato consolidada, que é o open source, ou seja, os softwares precisam ser abertos. Então, se as contas são abertas, os dados são abertos, por que os softwares, as tecnologias que produzem esses dados, ainda não são abertos? E isso é muito sério porque, por exemplo, vocês que pagam o IPTU, que tem uma parte desse recurso que vai para a educação, deveriam também se preocupar se o cálculo desse IPTU está sendo feito da maneira correta. E como os softwares que rodam na administração pública são fechados, vocês não sabem o que acontece, vocês não sabem como isso está acontecendo lá dentro do órgão público. Então, há um movimento global já, na Europa, Barcelona, por exemplo, é uma cidade que difunde muito essa cultura de dados abertos e softwares abertos. No Brasil, a gente evoluiu alguns anos atrás, mas estamos declinando um pouco agora. Então, eu entendo assim, que olhar para o futuro, para o governo, principalmente pensar essa visão de dados abertos e softwares abertos, softwares livres. E a Portabilis ela trabalha com uma solução para mais de 4.000 escolas públicas de todo o país com software livre. Então, se você que tem um filho matriculado numa escola pública
de uma das mais de 100 prefeituras que são nossos clientes, você pode auditar esse software e saber exatamente como o cálculo da nota do seu filho é feito. Então, isso sim é um nível de transparência que vai para a supremacia da democracia, da abertura de dados. E acho que é isso, assim, conectando um pouco da nossa visão que temos para um governo realmente que está lá para servir a sociedade, aberto e transparente, que a gente confia. A gente está muito atento, só para fechar, Bruno, na questão dos dados que a gente coleta, LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, está aí, eu já escrevi um artigo sobre isso, está no meu Medium, quem quiser dar uma olhada, e a gente está muito atento também a esses movimentos de como que a gente coloca esses dados a serviço do bem. A gente está utilizando o Instagram, Facebook, a Amazon, todas essas plataformas aí, e a gente meio que não se importa com os nossos dados. Mas quando a gente entrega dados para o governo, o que eles estão fazendo com esses dados? É para o bem ou não? Essa é a pergunta que eu quero deixar no ar também. Legal, eu já puxo também isso para a programação, que hoje no palco aqui a gente vai ter um painel sobre LGPD e também sobre dados abertos. Então aproveitem essa programação. Gabi, fala um pouquinho para a gente já está com o nosso tempo estourado, mas também queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Então, como a gente viu, existe uma carência muito grande de dados no setor da saúde e esses dados eles ajudam a gente a dar melhores tratamentos para os pacientes, né? A impactar políticas públicas no sentido de liberar novos tratamentos ou não liberar, né? De, enfim, verificar a eficácia desses tratamentos. E hoje existe um complicador que eu acho que é relevante de trazer, que é a questão do prontuário do paciente, né? Então, hoje o hospital ele é dono do prontuário e existe uma fragmentação. Então, às vezes, uma mesma rede de hospital ela tem diferentes hospitais, o paciente faz parte do tratamento em um hospital, quando ele vai para o outro não tem acesso a dado nenhum e faz parte da mesma rede, né? Então, essa fragmentação ela dificulta muito todo o sistema de saúde. Então, justamente, a navegação do paciente ela é ajudar o paciente a navegar ao longo do care continuum, porque ele é fragmentado e o paciente fica perdido e, enfim, existe toda essa quebra. E a gente conseguir que o paciente seja dono dos seus dados, né, como acontece em outros países, onde o paciente é dono do seu prontuário, ele consegue, né, a gente conseguir ter uma integração dos dados no sistema, vai facilitar a gente ter mais acesso ao tratamento, a gente atender mais pacientes, melhorar a qualidade e reduzir custos. Obrigadão. Pergunta que eu tenho para vocês é que é uma pergunta bem curiosa, na verdade, que veio aqui e eu acho que faz todo sentido também em relação a esse percurso de vocês com dados, que é uma pergunta simples. Assim, antes de vocês entrarem no laboratório, por exemplo, ou de terem uma participação, um projeto um pouco mais fortalecido com dados, vocês já tinham ouvido falar sobre dados? Já conheciam um dashboard, por exemplo? Sabiam o que era um painel de, enfim, indicadores e métricas? Já em termos de quando você mede numa empresa as metas que você está alcançando, então você tem os gráficos do que você está investindo, mas não totalmente surpresa para mim, eu não tinha nem noção de como que eu ia conseguir começar a medir o impacto, porque, como eu disse, a gente acha que o impacto que a gente causa é o número de jovens que vão ali e fazem aquele curso, ou o valor que você está investindo, ou uma obra que você fez lá e colocou lá, e que, às vezes, vai virar um elefante branco, vai piorar, né, em vez de ajudar a comunidade. Então, quando foi dado esse desafio, para mim, eu não sabia exatamente como sair do... eu quero chegar nisso, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou juntar um indicador para virar um KPI? E o que é KPI exatamente? Então, teve um momento que, na mentoria com a SGB, que eu falei, Dierê, agora eu entendi o que você está fazendo aqui. Legal. De verdade. Eu falei, é uma pessoa que sabe conseguir juntar as coisas para chegar... Então, assim, precisa, eu acho que, de especialidade. Ao mesmo tempo, é muito importante que quem está junto e quem está direcionando seja quem está no dia a dia, e, no nosso caso ali, quando a gente falou, não, então, se a gente quer melhoria de qualidade de vida, a gente quer felicidade, a gente quer que essas pessoas sejam felizes. A gente quer que essas pessoas sejam felizes, então, vamos medir o índice de felicidade, né, dessa comunidade, entender se como era antes, como depois. Então, não conhecia Power BI, não tenho nenhuma noção ainda como que vai ser esse processo que a gente está agora de sistematizar.
se a gente vai conseguir fazer isso em clusters. A gente fala que, às vezes, tem um projeto de meio ambiente, social. Como que eu vou dar pesos para aqueles pilares ali? E tu vem de que campo de formação, Lu? Eu sou formada em comunicação social e psicologia. Legal. Então, só para entender também que não é de um campo técnico, não é de ciência da computação. Não é, e Obrigado. nunca amei números, assim. Legal. Então, mas é o que temos hoje, né? O nosso presidente atual vem da área financeira, era diretor financeiro. Legal. Então, a gente está enrascado. Obrigado, Lu. Muito legal essa pergunta. Eu acho que, assim, para mim, antes de entrar no laboratório, estava bem claro que era uma área que a gente precisava entrar. Assim. Você vê as organizações, a gente está todo mundo falando disso, dados é o futuro, está qualificando as iniciativas, mas era algo muito distante por dois aspectos. Primeiro, como é que a gente ia colocar isso na pauta da organização para ontem, né? Como é que a gente faz acontecer de uma maneira rápida e fazer a organização todas as áreas, né? Não é uma área de dados, mas é como olhar para dados, está no conteúdo, está na área de mensuração de impacto, está na área que desenvolve, né, o projeto em si. E o outro aspecto era conhecer a quantidade de ferramenta que tem gratuita. Assim, isso acho que chama atenção, porque, por exemplo, tem aplicativo de inteligência artificial que você ensina a máquina a ler para você e contar quantas pessoas tem numa foto. Então, a gente que trabalha muito com... O jogador posta uma foto de uma ação, eu não preciso entrar lá e alguém ver, teve bastante gente nessa iniciativa ou não. Tem software gratuito que vai ler e contar mais ou menos, né? Claro, máquinas podem expressar resultados errados, mas que vão contar. Então, tiveram assim, se abriu um novo mundo para a gente em termos de não está tão distante, dá para fazer, dá para colocar no dia a dia. Então, acho que isso é bem legal. E aí, até para encerrar, comentar que a gente tem aqui, hoje no festival, mais 2 pessoas da organização, o Olavo, a Micaela, que estão aqui. Então, depois também, quem quiser conversar mais com eles. O Edgar, que é MC do evento também, é o game designer do live. Então, para a gente poder continuar essa troca, quem quiser saber mais sobre o laboratório, compartilhar, então, só mencionar aí essas 3 pessoas, além de mim, que estamos aí para continuar a troca. Massa, muito obrigado. Gente, antes de finalizar esse painel, eu só queria avisar para vocês também que a gente teve já empresas, institutos, fundações e empreendedores sociais. Esse ano, pela primeira vez, a gente está fazendo um laboratório para gestores públicos, para secretarias estaduais de todo o Brasil. Selecionamos 8 aí, rodaremos esse laboratório no final do ano. E muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. Foi ótima conversa, tenho certeza que tem um monte de perguntas aí e que o pessoal vai poder chegar em vocês também para tirar essas dúvidas e compartilhar um pouquinho mais da experiência de vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas para eles, por favor.